E olha, agora chegou aquela hora do quadro Fala Defensor, tão esperado como acontece todas as quintas, e está no ar. Olha, o Fala Defensor de hoje é muito importante, como todos os temas que são debatidos aqui todas as quintas-feiras com os nossos defensores. Todo mundo conhece alguém que mora numa casa própria, mas que não tem a documentação deste imóvel, não é? Isso acontece, acho que praticamente com uma grande quantidade de pessoas. Para esse tipo de situação, é comum indicarem o chamado uso capião. Mas muita gente sabe o que é, mas tem muitas dúvidas sobre quem tem direito. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora com a defensora pública, a doutora Bruna Cavalcante, que está via live conosco hoje. Doutora Bruna, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fala Defensor do Fenômeno Fica Alerta, para falar sobre um assunto muito interessante e muito importante, não é? Primeira pergunta que a gente quer fazer é o seguinte, doutora Bruna. O que é o uso capião? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Mais uma vez, uma alegria, né, estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, esse tema realmente é bem importante, bem interessante, né? O uso capião, ou a uso capião, como alguns preferem, é uma forma de se adquirir formalmente a propriedade de um imóvel que você já detém a posse, né? A posse e a propriedade são institutos jurídicos diferentes. Pela propriedade, a gente tem o domínio pleno sobre o bem. A gente quer dizer, então, que tem o direito, inclusive o direito à posse, né? A gente pode usar, fruir, ou seja, obter os frutos daquele bem, alugar alguém, emprestar, vender, pode dispor desse bem, pode receber os aluguéis que eventualmente sejam devidos desse bem, e tem também a escritura pública, né? É o documento formal de propriedade. Então, a ação de uso capião visa realmente, justamente, a atender essa necessidade, né, de regularização da propriedade de um imóvel. Muito bem, doutora Bruna, bem explicadinho. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as pessoas que querem fazer as perguntas aqui para a doutora Bruna. Vamos lá, vamos ver quem faz a pergunta para a senhora. A doutora Bruna é a Vanessa Santos. Ela pergunta o seguinte: doutora, existem vários tipos de uso capião ou todas... Ih, caramba, tirou aqui, deixa eu voltar aqui. Coloca novamente aqui que a pergunta acabou saindo aqui, viu? Deixa a produção colocar novamente aqui, ó. A Vanessa Santos faz o seguinte: existem vários tipos de uso capião ou todas as situações são resolvidas da mesma forma, doutora Bruna? Então, apesar de ser um instituto jurídico formal e cheio de nuances importantes dentro do rito, né, dentro do processo, existem várias situações que são contempladas pela lei e que a gente consegue diminuir, por exemplo, o lapso temporal em que a gente vai precisar ou não precisar de um documento específico. Então, a lei prevê vários tipos de uso capião, certo? Desde aquele em que a gente precisa somente de 5 anos cumprir o requisito temporal, né, que normalmente é o mais difícil, né? A gente cumprir o requisito temporal de 5 anos, até aquele que vai exigir 15 anos de posse ininterrupta pela pessoa que está requerendo. Outra curiosidade interessante, Wilson, é que é possível hoje em dia, na verdade já desde o ano 2015, é possível que a gente realize o uso capião de forma extrajudicial, né, no cartório. Nesse caso, não vai ser dada entrada numa ação judicial. É feito um pedido ao tabelião do cartório de imóveis para que ele lavre a escritura de uso capião e depois registre aquele imóvel em nome da pessoa que está requerendo. Entendi. Olha que legal, eu não sabia disso, não. Isso daí depois enfim, depois depois a confusão vem toda, enfim, mas vamos lá. Tem mais perguntas chegando aqui, doutora Bruna. Vamos lá, vamos ver quem faz a pergunta agora para a doutora Bruna Cavalcante. É o José Carlos. Ele pergunta o seguinte: doutora Bruna, quais documentos são necessários para ajuizar a ação de uso capião? Então, a ação de uso capião, como eu tinha falado para vocês, ela realmente requer uma de exigência de documentos, porque, afinal de contas, a gente vai estar adquirindo a propriedade sobre o imóvel. Então, além dos documentos pessoais, da parte que está dando entrada na ação, a gente vai precisar também de documentos que comprovem que aquela posse está nas mãos de quem está requerendo há um determinado tempo, há 5 anos, ou há 10 anos, ou há 15 anos, né? Normalmente esses documentos são o quê? É um contrato de promessa de compra e venda, por exemplo, é um termo de doação, é um formal de partilha, né? E ainda outros documentos que denotem, né, que a pessoa está na posse
a esse determinado tempo, como comprovante de pagamento de IPTU, ligação de água e de luz no nome da pessoa que está requerendo. Além disso, 2 documentos muito importantes são o memorial descritivo, né, que vai dizer os limites, as confrontações do imóvel, e a planta de situação, precisa ser assinada por um engenheiro e vai demonstrar onde está localizado aquele imóvel, vai com o desenho, tudo bem certinho. E é importante porque os vizinhos, né, os confrontantes dos lados e dos fundos, eles serão notificados para que se manifestem, se concordam com aquele pedido ou se eventualmente a pessoa não está querendo ali usucapiar uma área que seja maior do que a que tem direito. Perfeito, muito bem. Vamos lá então para a terceira pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Bruna Cavalcante, defensora pública, é a Stephanie Souza. Ela pergunta o seguinte: doutora, moro de favor numa casa, posso adquirir esse imóvel? Que pergunta, né? É uma dúvida realmente bem recorrente mesmo, é verdade. Né? Então, vejam só, vai depender muito do modo geral, Wilson. Bem recorrente, De um modo geral, o que acontece? Existem muitas pessoas que são beneficiadas por um contrato, que pode ser verbal, né? O contrato de comodato ou de empréstimo. Né? A pessoa recebe, que é o morar de favor, né? Recebe ali aquele imóvel, não, tome minha filha, uma sobrinha, às vezes uma pessoa da família, uma pessoa querida, não, tome esse imóvel, fique morando nele aí, você casou agora, não sei o que, e a pessoa vai ficando, o dono vai tolerando aquilo. A depender das circunstâncias, pode ser que haja a intenção, ela receber aquilo ali e seja demonstrada a intenção de se tornar dono, né? Que é importante para a aquisição da propriedade pelo uso capião. Mas normalmente não, porque a gente sabe, se recebe algo de favor, a gente vai chegar um momento em que precisa devolver. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, né? Então, normalmente não é cabível o uso capião nessas hipóteses. Entendi. Bom, e complementando essa pergunta, que é muito interessante, é uma das grandes dúvidas, a pessoa fez o registro do cartório desse imóvel que ela, por acaso, emprestou para que a pessoa morasse de favor. E essa pessoa entra com uso capião. Mesmo eu tendo, por exemplo, todo esse documento de que a casa ou o local é meu, com cartório e muito mais, isso me dá também me fortalece para uma disputa judicial, me garantir que aquele imóvel não terá como ser feito uso capião? Sim, com certeza. Veja só, o proprietário, ele só vai perder, né, o seu direito de propriedade sobre o bem se a pessoa que está usucapindo demonstrar que preenche todos os requisitos legais. Entre esses requisitos está aquela intenção de dono, né, que é o que em latim o pessoal chama, e no meio jurídico a gente costuma chamar de animus domini, ou seja, a intenção de se assenhorar, de tornar-se pleno proprietário daquele imóvel. E isso não é demonstrado somente pelo fato de a pessoa estar morando na casa, mas também precisa ser comprovado, por exemplo, por meio de testemunhas, por meio de documentos, né, por obras que tenham sido feitas, mas é necessário que haja, de fato, a demonstração de que essa posse está de boa fé, né, que a pessoa está realizando aquilo ali de boa fé e que o proprietário, por exemplo, não está nem aí para o imóvel. Certo? Se o proprietário tem, né, a gente já agora falando do interesse da defesa do proprietário, né, se o proprietário está sofrendo uma situação como essa, é importante que ele demonstre, deixe claro para a justiça que aquele imóvel foi emprestado para a pessoa que está tentando usucapi-lo, certo? Porque senão ele corre realmente o risco de eventualmente perder. Então, é por isso que é importante, né, manter sempre o contato ali. Se você emprestou um imóvel, manter o contato ali com a pessoa que está usando seu imóvel, né? Se ela precisar, se for necessário fazer um reparo, chegar junto, saber o que é que está sendo feito, autorizar ou não autorizar, né? Tudo isso são garantias e segurança de que a pessoa deve se cercar para não correr o risco de ou ter um litígio e precisar se defender num processo ou mesmo chegar a perder a propriedade. Olha como é um assunto muito interessante, nós estamos tendo explosões de perguntas chegando agora aqui, várias perguntas. É um assunto muito interessante, que muitas dúvidas que pairam, né? Se o proprietário, por exemplo, sumir durante 10 anos,
A pessoa que está, então, vai entrar com o uso capião, ele perde por esse abandono desses 10 anos. Como é que fica a situação? Várias perguntas chegaram praticamente nesse mesmo conteúdo, doutora. Geralmente as dúvidas vão nessa linha mesmo, né? Então, veja só, se a pessoa some, abandona o imóvel, não está nem aí para o imóvel, né? Não cuida, não procura saber como está, e, ao mesmo tempo, a pessoa que está usando aquele imóvel, cuida dele, né? Faz as obras necessárias, paga os tributos, está com as contas em dia, está tudo certo? É possível, eu não posso já dizer taxativamente que cabe e que vai ser deferido o uso capião, né? Tudo vai depender muito das circunstâncias, né? Se não existe essa ligação, né, da pessoa com o imóvel, com essa intenção de dono, é difícil a gente demonstrar que há ou que não há intenção de dono, né? Mas esse é o requisito mais importante, né? Se o proprietário realmente deixa ali a coisa ao léu, não está nem aí pro imóvel, né? Não paga os tributos, não paga impostos sobre ele, não procura saber como é que está, ele corre um sério risco, né, de ver aí seu imóvel perdido para a pessoa que está cuidando, que está tomando conta, contanto que ela demonstre que está fazendo tudo com boa fé. Perfeito, doutora. Muito bem. Vamos lá, então, para a nossa quarta e última pergunta de hoje. Olha, está uma situação, congestionou os nossos telefones aqui, nossas redes sociais, que é uma dúvida muito grande, doutora. Muito bem. Parabéns pelas explicações tão ótimas. Que bom. Receba o carinho dos nossos telespectadores elogiando a senhora, tá bom? A próxima pergunta é da Ingrid Santana. O inquilino de muitos anos tem direito de requerer uso capião do imóvel, doutora? Para essa pergunta aí, a resposta já é bem taxativa. Não tem direito, certo? O contrato de aluguel, ele não induz essa presunção de que a pessoa está lá querendo se assenhorar do imóvel, certo? Ou seja, o que é que estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o inquilino, ele nunca vai exercer a posse, ele vai estar dentro do imóvel, ele está pagando os aluguéis, a depender do contrato ele está pagando o IPTU, paga todas as contas e tudo, mas ele tem a consciência, pelo fato de ter celebrado um contrato de aluguel, né, de remunerar o proprietário do imóvel mensalmente pelo uso do imóvel, de que aquela posse dele não induz uso capião. Certo? Então, é uma posse legítima, mas não é uma posse com intenção de dono. Então, o inquilino não terá direito de requerer uso capião do imóvel, não. Muito bem, doutora Bruna, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, excelente. Estão várias perguntas chegando aqui, temos que passar uns 3 meses aqui para conseguir responder muitas dúvidas. Mas vamos marcar outras vezes para que a senhora volte aqui no nosso Fala Defensor, trazendo mais detalhes e mais informações. Como é importante, né, esse quadro do Fala Defensor, doutora Bruna, exatamente para que a gente consiga encurtar esse caminho da defensoria com a população, para que, às vezes, com as pessoas que recebem mais informações, elas evitam mais litígios, né? Elas acabam recorrendo numa conciliação. É verdade. Não é verdade? É sim, Wilson, não, com certeza. Como eu sempre falo, é um serviço importantíssimo, né? Um espaço excelente, maravilhoso, que a TV Pajuçara e o seu programa Fique Alerta, né, abrem para a nossa instituição, para que a Defensoria se aproxime da população. Afinal de contas, né, o nosso trabalho, a nossa missão é justamente essa, é orientar as pessoas e, eventualmente, assisti-las nos processos judiciais ou nos feitos extrajudiciais, né? Só deixando uma observação com relação ao procedimento extrajudicial, né, que eu falei que é possível fazer uso capião no cartório, caso a pessoa opte por essa modalidade e preencha os requisitos, ela vai precisar também de um advogado ou de um defensor público para fazer esse requerimento. Então, mais uma vez, né, agradeço demais pela oportunidade de estar aqui e de falar, né, a população a respeito de um tema realmente tão relevante para que a gente possa levar adiante aí esse quadro e a educação em direitos, que é algo que realmente transforma a nossa sociedade. Exatamente, perfeito. Doutora Bruna, mais uma vez, muito obrigado, sucesso, boa quinta-feira e até a próxima aqui com mais um Fala Defensor. Sucesso e muito obrigado pela sua participação e disponibilidade. Tchau, tchau, um abração. Tá aí, doutora Bruna, então tá aqui, ó, Disque Defensoria 129, tá? E também está aqui, ó, Disque Defensoria 129, também tem o www.defensoria.al.gov.br. É prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno Fique Alerta para facilitar para você, tá bom?